Você ouve agora Leitura Dinâmica. Apresentação: José Damião. No ar, pela rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, mais um Leitura Dinâmica. Hoje vamos receber Mário Salermo Júnior. O Mário, ele é palestrante da doutrina espírita aí, caminhando por várias casas espíritas, e ele está lançando o livro Entre Vidas, os caminhos da reencarnação. Vamos contar um pouco para o amigo aqui do Leitura Dinâmica a proposta de Entre Vidas, os caminhos da reencarnação, Mário Salermo Júnior. Perfeito, Damião, muito obrigado aí pela oportunidade. Eu gosto de começar falando aqui do livro Entre Vidas pela primeira frase da sinopse. E se aos 17 anos você descobrisse que já viveu e morreu antes? A frase ela parece bastante óbvia se a gente vê isso à luz da doutrina espírita. Se o princípio do espiritismo é reencarnação, então a gente já viveu e já morreu antes. Mas ela não é tão simples porque a gente não pensa nisso no dia a dia. E a gente não vive com essa certeza. Aconteceu comigo aos 17 anos. Eu tive uma regressão espontânea e natural e me lembrei de 100% da minha reencarnação anterior. O processo começou numa viagem de escoteiros. Imagine escoteiros de São Paulo saindo daqui para Barretos, 9 dias de acampamento, aquela adrenalina toda. Na noite anterior à viagem eu nem dormi de tanta adrenalina. Chegou o dia da viagem, embarcamos no ônibus e seguimos rumo a Barretos. Os primeiros 30 minutos foi só de festa e algazarra. Até que veio a ordem para silenciar, porque no dia seguinte a gente ia ter um dia longo. Nós saímos de São Paulo meia-noite. Teoricamente, era para a gente estar dormindo durante toda a viagem. Assim que o silêncio foi se fazendo, proporcionalmente uma agonia foi tomando conta de mim. Eu comecei a ficar desesperado. Uma emoção, um sentimento que eu não conseguia explicar. A agitação era tanta que um dos chefes escoteiros permitiu que eu ficasse de pé, mesmo isso sendo contra as normas de segurança que eles tanto prezavam. Eu passei a noite inteira andando de um lado para o outro do ônibus. Queria descer do ônibus. Era uma sensação que eu não conseguia explicar. Chegando na cidade, a sensação diminuiu. Acalmou. Mas aí, algo estranho para mim aconteceu. Eu nunca tinha ido a Barretos e quando eu olhava as coisas eu tinha certeza que já tinha estado ali. Até comentei com meus amigos de viagem, olha, eu já tive nessa cidade. Olha, virando ali a esquina, tem um bar com azulejos azuis até a metade da parede. E ao virar a esquina, tinha um bar já velho com essas características. Eu avistei uma ponte e disse, olha aquela ponte passa o trem. O pessoal até brincou comigo. Falei, mas como um trem naquela ponte tão velha? Não tem como. Nisso o apito toca e passa um trem de carga. Chegando na cidade, vários acontecimentos. Mudança de personalidade, sonhos repetitivos. Eu não aguentei ficar lá. Fui embora no 4º dia. Regressei para São Paulo, a vida seguiu normalmente. E um dia, estando eu na casa da minha avó, minha tia recebeu um livro. Quando eu vi o livro, eu fiquei desesperado para ler esse livro antes de todo mundo. Também não entendia por quê. Levei esse livro para casa. E quando eu comecei a ler a história, eu comecei a chorar copiosamente. Essa era a minha história. Estava retratando a minha história. E quando eu vi a minha foto da minha encarnação anterior,
foi como se apertasse um botão e todas as lembranças vieram à tona. Pai, mãe, escola, fanfarra, amores, o acidente, tudo. Me lembrei de tudo. Eu fui um dos integrantes da fanfarra que saiu de São José do Rio Preto em 1960, com destino a Barretos, mas que não chegou ao seu destino. 59 estudantes encerraram as suas encarnações na ponte do Rio Turvo, deixando uma cidade de luto pela perda de entes queridos. Mas 13 anos depois, eu recebi a bênção de reencarnar novamente. Apenas 13 anos depois. Tudo isso eu relato em forma de romance, trazendo relatos da vida passada e conexões com esta vida. Nesse livro, eu tenho a oportunidade de relatar essa história e trazer conexões e reflexões. Porque a morte, ela não muda quem somos. Mas a certeza da reencarnação deveria. Por certo período de tempo, eu tive 2 mães vivas. Dificilmente eu administraria isso se não tivesse inserido na doutrina. Então acredito que fui preparado para isso. Porque não é fácil. Não é simples. Eu relato um pouco disso no livro. E é mais ou menos isso que eu trago aqui. Eu queria agradecer aí a oportunidade de estar aqui compartilhando essa história, de estar compartilhando esses momentos da minha vida e que ela possa servir de inspiração e reflexão para muitos que ela alcançar. Obrigado, Mário Salerno Júnior. Obrigado por compartilhar essa história. E tá aí, você que está nos acompanhando pode ler, conhecer toda essa história do livro Entre Vidas, Os Caminhos da Reencarnação, de Mário Salerno Júnior. Obrigado, até o nosso próximo encontro. Você ouviu Leitura Dinâmica.